Todo início de ano a gente faz as nossas pretensões de listas. Eu sempre comento que nada mais é do que uma lista de intenções. Então eu vim comentar com vocês o que deu certo, o que não deu certo. No final de 2024, quase 2025, eu fiz a minha lista de 25 livros para 2025. Sim, fui muito otimista, até porque em 2024 eu atingi ali a meta de 100 livros lidos em 2024, então eu fui super empolgada para 2025 e eu estou então aqui com a minha cola, uma pilha de livros na minha frente e eu separei então em algumas categorias. Eu tenho os que nem foram iniciados, eu tenho um em andamento, tem os que foram abandonados e tem os que foram de fato lidos. Então venho aqui fazer esta vergonha pública. Eu vou começar então com os não iniciados. Para começar então com a Letra Escarlate. Gente, que vergonha esse livro. Eu acho que foi o primeiro presente que a Gabi Junques me deu. Ele está assim sambando na minha estante. Eu acho que é porque quando eu tentei ler ele pela primeira vez, eu patinei muito na introdução. Só que eu já me considero uma outra leitora de quando eu fiz a leitura dessa introdução. Eu tenho a memória de não ter gostado da introdução e todo mundo reclama dessa introdução, na verdade, que não é uma daquelas introduções da Penguin, é uma introdução que de fato o autor fez para a obra, se conecta com a obra. Eu preciso romper essa barreira, mas se vocês acompanharam o canal aqui ao longo de 2025, vocês sabem que foi um ano de muitos altos e baixos para mim, né? E nesses altos e baixos, esse livro acabou não me chamando atenção ao longo do ano, e ele entra então em um desses que não foram nem iniciados. Mas o que eu vou fazer, gente? Desses que eu ainda tenho interesse em ler, eu vou destinar uma parte da minha estante para que eu tenha eles em vista para quando eu for iniciar algum livro. Eu fiz isso para minha lista agora de 2026, dos 12 livros que eu separei. Eu deixei eles numa parte separada, porque eu sinto que quando eu quero ler um livro, eu olho para minha estante, eu dou uma olhada assim para escolher a minha próxima leitura. E eles estando separados, fica mais fácil para eu lembrar do que era aquilo que eu tinha destinado. Eu dificilmente paro ao longo do ano para olhar a lista. Então ela vai acontecendo de forma meio intuitiva, eu não volto para a lista. Eu acho que isso acaba acontecendo com várias pessoas, então eu tive essa ideia desse ano de deixar eles em um lugar separado, um lugar que eu olho mais também, um lugar que eu acho mais bonitinho na minha estante, para ficar realmente de fácil acesso, para eu olhar ali primeiro, né, para ver se eu tô no clima de alguma dessas leituras. E eu vou fazer então aqui com um refúgio dessa lista de 2025, com o que eu ainda tenho interesse de ler, para que vai ficar do ladinho daí, né, vou deixar um espacinho do ladinho, porque esse é um dos livros que vai entrar então nessa etapa. A Arte do Romance do Milan Kundera eu não vou colocar nessa lista, eu não iniciei também este livro, porque como eu tô retomando agora o projeto de ler em ordem cronológica, eu vou deixar para ler quando esse momento, né, deste livro chegar. Eu acho belíssima essa capa, gente. Eu acho que é uma das capas mais bonitas que a gente tem dos livros dele. Quando eu coloquei o Ensaios Seletos da Virginia Woolf, foi muito no intuito de ir lendo ao longo do ano. Eu gosto muito da escrita de não ficção da Virginia Woolf, foi por isso que eu comprei assim esse livro. Eu vi que eu acho que foi tanto a Thay quanto a Pri fizeram um projeto de ir lendo, né, um ensaio por dia. Eu não sei se eu consigo me conectar com um projeto de tão longo prazo, assim. Então, eu não sei, eu tenho interesse de ler ainda, mas eu acho que eu tenho que estar no momento, sabe? Ainda não sei o que eu vou fazer com este livro. Tem 2 livros que vão aparecer nessa lista que vão falar sobre o luto. O outro eu vou explicar o porquê que eu não segui com ele, mas como eu não segui com o outro, eu acabei não tendo coragem de iniciar o Blue Nights da Joan Didion. Nesse livro ela vai falar sobre o luto que ela passou de quando ela perdeu a filha dela. E como o outro livro eu não avancei, eu acabei não conseguindo pegar esse daqui ainda. Tá sendo um tema mais sensível pra mim, assim, pelo menos foi em 2025, eu não sei como que será em 2026,
mas tá aqui na minha estante, já tá rodando na minha estante faz algum tempo. Eu comprei quando eu li O Ano do Pensamento Mágico, porque eu gosto como ela aborda o luto, sabe? Só que O Ano do Pensamento Mágico já foi bem difícil para eu ler. Eu deveria ter considerado isso quando eu comprei o Blue Nights. Não considerei, então vamos ver aí como que será essas leituras quando elas acontecerem. E temos daí também o Robinson Crusoe, que eu ganhei de presente da Thay, que ele foi roubado no início do ano pelo meu marido. E ele acabou daí que, como ele lia aqui na sala, ele acabou ficando aqui pela sala. Até que eu peguei, ele tava aqui atrás, eu tenho alguns livros, né, empilhados, ele tava aqui na sala, porque era onde meu marido lia, e ele acabou não ficando na minha biblioteca. Hoje eu vou resgatar ele pro meu escritório e vou colocar nessa lista porque esse é um livro que eu tenho interesse, mas ele foi uma dessas situações que eu acabei não tendo ele acessível, assim, perto de mim, e acabou não sendo priorizado, sabe? Gente, eu acho que o meu marido, ele tá umas 20 páginas de terminar, 30 páginas de terminar, falta isso daqui, ó, pra ele terminar. Vou dar um cutucão nele pra ver se ele termina. Mas esse é um livro que eu tenho vontade de pegar assim. Gente, eu não sei porque, assim, na verdade, como foi um ano de altos e baixos, né, teve algumas leituras que eu considerei, não que são mais complexas, assim, sabe, mas que são mais densas, que eu senti que eu não conseguia pegar em alguns momentos, sabe? Todo mundo fala que o processo do Franz Kafka, ele é meio labiríntico, assim, que em alguns momentos você não entende o que está acontecendo. Então eu acabei não pegando ele. Eu amo a escrita do Kafka, então esse é um livro que eu quero ler. E eu tinha, né, como metas para este ano ler mais da obra do Kafka. Acabei não lendo nada dele, isso é uma grande tristeza para mim. Então esse aqui vai ficar também nessa lista de refúgio aí, dessa repescagem que vai entrar aí para eu deixar mapeado também para 2026. Eu tinha também como objetivo, eu trouxe aqui só um representante, As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, que eu tenho os 3 livros, eu trouxe só o primeiro, eu acabei não lendo. É porque eu tinha como intuito ler só os próximos 2 livros, né? Só que eu notei que eu não lembrava muito do primeiro, então eu tinha que voltar, isso me deu um pouco de preguiça. Isso é uma leitura super fluida, gente, mas eu preciso fazer algumas anotações de personagens, assim, sabe? Eu acho que eu devia ter feito isso quando eu li pela primeira vez. Manter, assim, sabe, só uma listinha simples, quem que é quem dos personagens, porque eu sou péssima para anotar personagem, quem que faz o quê, qual que é o papel de quem na história. E isso assim para qualquer livro, tá? Mentira. Acho que para Dostoiévski isso acaba não acontecendo. Mas para esses livros de fantasia e tudo que tem muito personagem aqui, eu acabo me perdendo em alguns momentos, né? Então foi o que aconteceu aqui, mas eu ainda quero ler este livro, tá? Essa trilogia. Eu não comentei aqui porque eu não tenho ele físico, que é o Norwegian Wood do Murakami. Eu não comprei esse livro, ele tava sempre caro. Os livros do Murakami normalmente são com um valor mais alto, né? E como não teve nenhuma promoção assim que eu tava também no momento, que se esse livro chegar agora, eu vou querer pegar ele para ler, eu tô super interessada, eu acabei não comprando e acabei não lendo também. E daí o único livro que eu tô da lista em andamento é o Tess, só que eu estou na página 116, eu não tô gostando do livro, eu dei uma pausa nele porque eu tava com a meta agora em dezembro de ler o Don Quixote, né? Antes do ano acabar, conseguir finalizar essa leitura, ele vai aparecer aqui também nessa lista, mas eu não tô curtindo. Eu acho que hoje eu vou pegar esse livro para continuar ele. Eu amei Judas Obscuro, do Thomas Hardy, e esse aqui não tá funcionando para mim. Eu tô achando uma escrita muito óbvia, não deixa muita margem para interpretação. Eu não gosto quando o autor faz isso. Então, assim, eu nem vou colocar aqui na pilha, porque essa pilha depois eu vou ter que subir pra guardar. Isso aqui eu vou deixar aqui no sofá, que depois do almoço eu vou pegar pra ler um pouquinho. E a gente vai então para a lista dos abandonados, e eu tenho uma boa explicação para todos eles. Com dor no meu coração, é a segunda tentativa de ler este livro e meu segundo abandono é O Processo Maurícios. Gente, o meu problema com esse livro é que eu acho nele tudo muito bom. Eu amo a construção dos parágrafos, a construção das frases dele. Ele é um livro que ele tá
o pouco que eu li dele, olha só, o pouco que eu li dele, ele tá todo anotado, sabe? E é aí que eu me perco, porque, olha só, a leitura se torna muito cansativa, muito pesada, a primeira página dele toda anotada, e daí eu quero extrair tudo que eu posso dessa leitura. Eu acho que eu parei na página 60, para vocês terem uma noção. E o Wasserman, ele escreve parágrafos longos, e você tem tanta entrelinha, você tem tantos significados ali que não estão claramente expostos, mas que vai se construindo. Eu acho que tudo que o Hardy não faz ali em Tess, o Wasserman, ele faz aqui em excesso, assim, sabe? E é o estilo de escrita que eu amo, só que eu acho que para eu conseguir ler esse livro, eu preciso fazer aquela leitura descompromissada. Eu acho que eu preciso pegar esse livro e ler, sabe, que nem um gibi? Que você não anota, que você só lê a página depois de página e segue a vida. E pensar daí na releitura. Tipo, agora que eu estou relendo o livro, eu vou tentar, sabendo da história e tudo, pegar as nuances que vão construir esse caminho, porque é a segunda vez que eu empaco no mesmo motivo, de tentar esvaziar a obra nessa primeira leitura, e eu tô achando tão interessante o livro que eu não avanço, e eu paro no mesmo ponto. E eu acho incrível, gente. É um livro que ele me fisga, ele me capta. Eu acho, assim, eu não tenho... Eu acho que é um dos livros que eu provavelmente favorito, assim, quando finalize ele, mas eu não chego nesse status de finalização, infelizmente. E não sei, se você já leu esse livro, deixe seu testemunho aí nos comentários, porque talvez essa seja uma das estratégias que eu tenha que ter, né, quando for lê-lo, de me desapegar, de me desprender, de realmente falar que, ok, esse livro é uma primeira leitura, eu não vou pegar tudo, só anotar o que eu acho bonito, porque eu realmente quero mergulhar nele. E nessa tentativa de mergulho, eu me afogo muito rápido, eu não dou conta desse mergulho e eu acabo precisando abortar muito rápido essa missão. O segundo livro abandonado desta lista foi A Náusea, do Sartre. Gente, eu não vou dizer que eu estava odiando esse livro quando eu li. Eu parei na página 70, ele vai ter 200 páginas, ele tá com anotações aqui, mas eu acho que eu não tava no momento para esse tipo de leitura, sabe? E eu acho que ele tem uma premissa interessante. É o tipo de livro reflexivo que eu tendo a gostar, mas eu não tava no momento para esse tipo de leitura. Foi uma leitura do epílogo, tá? A galera não curtiu o livro. Não que eu acho que seja o livro que eu vá amar, tá? De paixão. Mas eu acho que se eu tiver num bom momento, eu consigo tirar algumas reflexões dele aqui, se eu tiver no momento de, ok, estou em paz com meu espírito, estou disposta a tirar o melhor que eu puder daqui. E eu não tava quando eu fiz essa leitura, então está aqui abandonado. Eu acho que eu vou dar uma chance para ele também, tá? Então esses dois livros também entram nessa repescagem, digamos assim. O livro que eu abandonei, que por isso eu não consegui ler também, o Blue Nights. Gente, eu abandonei, eu acho que na página 22 esse livro. Durou pouco. Foi A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. Aqui no começo do livro, ela vai falar da... Gente, eu não sei falar o nome dessa mulher. É Marie Curie? Marie Curie? Eu não sei. Às vezes entenderam, né? E de como ela perdeu o parceiro dela, de como ela também faleceu. E a Rosa Monteiro vai falar sobre quando ela perdeu o próprio parceiro dela. E daí eu penso em perder meu marido, e daí eu entro numa loucura na minha cabeça, e esse é um tema super, mega, ultra sensível pra mim. Aí eu entrei em um desespero, abandonei o livro, e o outro livro que eu li, da Joan Didion, né, O Ano do Pensamento Mágico, também fala de quando ela perdeu o marido dela, ele morreu assim, subitamente na frente dela, na mesa do jantar. Só que aquela leitura...
ela é mais objetiva, menos emocional, menos emotiva. E a Rosa Monteiro, ela pega no meu emocional. Então, se aquela leitura já foi pesada pra mim, imagine essa daqui, não dei conta, abandonei assim, logo no começo. Então, leiam se vocês estiverem emocional pra lidar com isso. Não é meu caso, tá? Gente, eu infelizmente abandonei o Oblomov, do Goncharov. E eu só abandonei porque eu estava lendo um outro livro russo na biblioteca secreta. Então eu tinha um compromisso de finalizar esse livro. E eu comecei a me ver confundindo o nome de personagem, o que aconteceu aonde, com quem. Aí virou um grande cerceiro dentro da minha cabeça. Eu tive que pausar essa leitura. Eu parei na página 55, eu tava curtindo. Esse é um grande livro aqui que ele vai ficar aí como uma das prioridades para 2026, porque é um livro que eu quero ler faz muito tempo, ainda mais agora que eu terminei de ler Don Quixote, esse homem supérfluo, essa conexão que se faz daí com o Don Quixote. Ele tá muito presente em mim, eu ainda tô terminando de estudar sobre o Don Quixote, tem muito conteúdo, muito livro de apoio que eu quero consumir ainda. Eu acho que eu terminando esses estudos, o Oblomov vai daí vir para amarrar tudo isso. O Senhor das Moscas também foi abandonado. Eu acho que eu li 10 páginas, bem pouquinha coisa, bem, sim, muita pouca coisa, mas eu não tava também assim, eu acho que tava no momento, quando eu li esse livro, que eu precisava acreditar mais na humanidade. Esse livro não ia me entregar isso por tudo que eu já sabia dele. Então, não estava disposta a passar por essa jornada. Eu sei que é um livro muito bem falado. Em outros momentos, assim, que eu não fosse tão afetada pela história, eu com certeza teria lido. É um livro que eu ainda quero ler. Eu tenho certeza que vou tirar muitas reflexões, muitas análises psicológicas disso daqui. Então, é com certeza um livro que eu preciso ler, tenho certeza disso. Mas no momento, assim, eu não tava... Putz, eu não acho que é essa mensagem que eu preciso passar agora, absorver, aprender. E eu acho que isso diz muito também da gente se conhecer, sabe? Às vezes a gente força a leitura de um livro. E esse tava num clube de leitura, né, do Epílogo. Às vezes a gente se força, daí por conta de um cronograma, passar por uma leitura, sendo que não é o momento, assim, pra gente de aproveitar aquele livro. Então, assim, respeite o momento de vocês, porque não dá, sabe? Não dá pra se forçar, não dá pra não respeitar a tua experiência. Isso resultar, às vezes, de uma experiência ruim com um livro, que não tem nada a ver com isso, sabe? E daí, gente, esse livro aqui, eu já comentei com vocês várias vezes que eu queria muito ler, que é o Walden, ou A Vida nos Bosques. E eu tava... Assim, gente, eu achei o Walden, sendo bem sincera, o Walden não, né? O Thoreau, um grande de um prepotente, um grande de um privilegiado, que tem a opção de largar tudo e ir pro meio do mato e fazer um experimento de viver uma vida do campo e mostrar como as pessoas podem viver tranquilamente da vida do campo. E falar, olha como é fácil, sendo que ele tem todos os privilégios dele e caso algo dê errado, ele pode voltar para casa dele. E ele defende até a parte que eu li como as pessoas trabalham para pagar coisas que elas não precisam de fato. E daí eu me irritei um pouco com ele. Eu não sei aonde... Eu parei na página 62. Eu não sei aonde isso daqui vai levar. Eu tenho vontade de terminar esse livro, mas eu preciso... eu fiquei com ranço dele, sabe? Eu preciso diminuir um pouquinho, passar um pouco esse meu ranço dele pra continuar a leitura. Porque eu julguei ele precipitadamente, né? Então, eu preciso terminar de ler a obra pra poder julgá-lo com conhecimento de causa, né? Não adianta eu chamar ele de prepotente e tudo, sendo que eu não terminei o livro. E eu não sei pra onde que vão as conclusões finais dele. Não sei aonde que vai acabar essa experiência que ele tá fazendo. Então não tem como eu já sair, né, com meias palavras do que ele disse, julgando
contexto inteiro da obra, né? Pelo menos a gente não deveria fazer isso. Mas no momento, eu precisei abandonar, porque eu falei, não, gente, eu tô com raiva desse homem, porque é uma visão muito romântica, né, da vida. E só quem viveu no campo, só quem passa por toda essas intempéries da natureza, de um ano dar certo, outro ano não dá certo, e você ter que lidar com as coisas que acontecem e tudo. Enfim, gente, é a realidade que todo mundo conhece, daí vai um cara lá e fala, ah, olha como é fácil, né? Ele sozinho, sem precisar sustentar uma família e tudo. É uma visão muito romântica da vida. Está sendo lido, então, tá? Eu não abandonei, eu pausei, eu pretendo retomar, tá? Não sei quando diminuir meu ranço, mas está aqui. E o último livro abandonado foi A Estranha Ordem das Coisas, do Antônio Damasio. Esse aqui é um livro que vai falar sobre as origens biológicas dos sentimentos e da cultura. Ele é o autor do Erro de Descartes. E tava bem interessante esse livro aqui, mas não tava no momento, assim, para eu ler ele. Agora que eu tô fazendo uma formação, né, em terapia cognitiva comportamental, talvez depois que eu terminar esse livro faça mais sentido, assim, sabe? Tem outros livros que se conectam a comportamento humano na minha biblioteca que eu tô esperando terminar esse curso para eu conseguir me conectar mais com esses livros. Esse daqui vai ser um deles. Então, gente, até o momento nós temos 8 que não foram iniciados e 7 abandonados. E agora nós vamos... e um iniciado. Não, um em andamento. E vamos agora para os finalizados. Eu não vou fazer um vídeo de recapitulação de todas as leituras feitas no ano. Então aqui vocês já vão ter um pouquinho dessa noção do que eu li no ano, o que eu gostei, o que eu não gostei. Se bem que ao longo do ano a gente tem, né, os vídeos que eu fui comentando as leituras feitas. Vou deixar a playlist aqui que tem todas as leituras finalizadas, né, do ano. Mas vou começar então por O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabo. Esse livro me foi muito vendido, vocês falaram muito desse livro pra mim, porque 100 Anos de Solidão é um dos meus livros favoritos da vida, do Gabo. Eu já li outras coisas dele, como Crônica de uma Morte Anunciada, A Revoada e algumas outras coisas, né? E O Amor nos Tempos do Cólera, então, tinha altas expectativas. Eu não gostei desse livro, gente, nem um pouco. Tá, deixa eu me reposicionar aqui. Não é que eu não gostei nem um pouco dele, mas eu achei ele cansativo, assim, sabe? É um livro que a gente vai falar... Não, eu não acho que é de um romance, sabe? Eu acho que é uma história de formação, que a gente vai acompanhar 2 personagens, que eles meio que se apaixonam quando eles são jovens, eles acabam só trocando cartas, né? E a família da moça não simpatiza com isso, manda ela viajar para fora. Quando ela volta, ela percebe que aquela paixão não existe mais. Só que o rapaz continua apaixonado pro resto da vida por ela e ela segue a vida. E a gente vai acompanhar essa vida deles andando em paralelo e ele tomando as decisões dele sempre em função dela, pensando na vida, né, que ele quer ter com ela. Porque ele fala que vai esperar ela ficar viúva nela casa. Ele diz que vai esperar ela ficar viúva para que eles fiquem juntos. Só que chega, eu acho que o primeiro 1/3 do livro é legal. O segundo 1/3 do livro eu acho que fica muito mais do mesmo, fica cansativo. Eu tenho uma questão aqui nesse livro com o Gabo, que a questão do abuso infantil, ele aparece de novo e eu acho que isso aparece em diversos livros do Gabo. Eu entendo que tem uma denúncia, né, daquilo que é feito na América Latina, do que acontece na América Latina, mas eu acho que chega num ponto assim que fica demais, sabe? Eu tenho uma resenha desse livro, eu vou deixar aqui nos comentários para vocês também. Não é um livro que eu gostei, mas é um livro que agora está aí na minha bagagem literária. Um livro que eu li que foi pelo Kindle foi o Rudan, do Turgenev. E esse livro, eu não gostei do desenvolvimento dele, mas eu gostei do final. A gente vai ter
uma outra faceta do homem supérfluo, do Turgenev, que é esse tipo psicológico que está em toda a sua obra. A gente acompanha esse jovem que é apresentado a uma família que está passando ali, né, o seu verão em uma cidade de campo. Ele é um homem sem posses, né, um homem que eu considero meio parasitário, assim, que fica acompanhando as famílias ricas, assim, vai caindo de casa em casa. E as mulheres, obviamente, se encantam por ele, os homens ficam com o pé um pouquinho atrás, porque ele se faz ser um homem de muitas palavras. E os homens dizem que homens de verdade não são homens de palavras, mas sim de ações. Ele desenvolve um afeto por uma pessoa e a gente vai ver como isso vai se desenrolar. Mas para mim, o grande ponto desse livro é o final, que eu não posso dizer para vocês, mas a gente vai acompanhar o final da vida dele, como que são os últimos dias, os últimos momentos, como ele morre. E para mim é o ápice do homem supérfluo, isso assim, sabe? Como que a vida dele acaba. E por isso eu acho que acaba valendo a leitura se você tem um interesse nessa construção do arquétipo do homem supérfluo, porque nisso eu acho que o Turgenev fez muito bem, mas o desenvolvimento do livro eu achei bem chato, assim, sabe? O final, que eu acho que, assim, dura 5 páginas, eu acho que vale a pena, mas mais por interesse que eu tenho nesse assunto. E avançamos, então, para O Mestre e Margarida. Esse que é o livro que eu comentei que eu estava lendo na Biblioteca Secreta, por isso que eu acabei abandonando o Oblomov. Esse livro aqui, gente, eu até comentei em outros vídeos aqui, que todo mundo fala muito bem dele, e eu concordo, né, o motivo das pessoas falarem tão bem. Só que ao mesmo tempo, eu sinto que eu já ouvi tanto falar desse livro, ao mesmo tempo que eu não senti que tudo que eu ouvi falar me preparou para aquilo que eu ia encontrar aqui, sabe? A gente vai acompanhar o diabo chegando nessa cidade da Rússia e a gente vai perceber como que ele vai se introduzir nessa sociedade e como através do seu séquito ele vai evidenciando as facetas ruins ou boas das pessoas. E isso é muito curioso porque assim não precisa de muito, sabe? Não é assim como se ele torturasse as pessoas para as pessoas passassem a serem ruins, mas a simples sugestão de algo já faz com que as pessoas, não que as pessoas se corrompam, porque ele não corrompe as pessoas, mas que as pessoas se mostrem corrompíveis, sabe? Isso é muito interessante. Só que eu tava esperando um desdobramento do livro e esse desdobramento não aconteceu. Eu acho que o último quarto assim do livro me perdeu um pouco por conta de ser um final assim um pouco mais fantástico, um pouco mais fantasioso e eu não curti tanto. Aqui ele vai fazer um reconto de certa forma, né? Ele vai trazer uma outra perspectiva sobre a crucificação de Cristo. Então a gente vai ter alguns capítulos trazendo essa história. Isso é interessante porque em alguns momentos eu me vi precisando pesquisar, tá, o que de fato está na Bíblia, o que não está na Bíblia. Então isso eu não estava esperando encontrar. Eu não sei se eu vi em algum lugar esse tipo de comentário sobre isso. E eu achei extremamente interessante como o autor aqui vai propor, isso vai ter um porquê disso estar aqui no livro, mas é um livro muito interessante, gente. É um livro, é aquele tipo de livro que eu nunca li nada parecido com isso daqui, e eu acho que por si só já vale a experiência. Temos também a História Secreta da Dona Tartt. Se você já assistiu How to Get Away with a Murder, é basicamente o que acontece nesse livro e tem inspirações claríssimas da série. Nesse livro aqui dá pra ver que a série bebeu desta fonte. A gente vai acompanhar esse rapaz que é um outsider, que acaba se introduzindo nesse grupo extremamente seleto que estuda grego. Ele acaba conseguindo entrar para essa turma que estuda grego. E ao longo de todo o livro a gente vai ter a perspectiva dele, o que a gente sabe que é uma perspectiva então não confiável.
dele tentando fazer parte desse grupo. Logo nas 2, 3 primeiras páginas, a gente descobre que um dos participantes desse grupo morreu. Na verdade, ele não morreu, ele foi assassinado pelo grupo. E a gente vai tentar entender, então, desde o começo, o que aconteceu para que esse assassinato fosse cometido. E a gente vai ser jogado de um lado para o outro nessa história, porque dá para ver que a narrativa meio que vai jogando você a falar assim, meu, ainda bem que esse cara morreu, sabe? Ele merecia. Então, tem uma construção dessa narrativa que é interessante, tem alguns momentos que eu achei maçante. Eu vejo que algumas pessoas que se aventuram nesse livro, assim, né? Eu vi alguns TikToks, alguns vídeos mais curtos, assim, das pessoas com receio, né? Porque tem referências à mitologia grega aqui, mas são referências bem claras. Nada que um Google, assim, quando aparece um deus, alguma referência, alguma coisa assim específica, que dá para você pesquisar imediatamente e ter informação. Depois desse livro eu fui ler as Bacantes, porque eles vão tentar fazer um ritual, então as Bacantes vai mostrar o que seria a origem, né, desse ritual, então por isso eu fui ler depois do livro. No final eu achei meio Hollywood, assim, sabe, como que as coisas se desdobraram ali. Mas é interessante, eu achei um bom livro assim de passatempo, de férias. Fica essa indicação para vocês. Se você já assistiu o meu vídeo das piores leituras de 2025, vocês já viram esse livro por aqui, que é O Conde de Monte Cristo. Bati na minha cara, escalhamaço. Eu falei mal dele, ele tá revidando em mim, então eu não vou me alongar nesses comentários. Vou deixar o link aqui pra vocês também, caso vocês queiram ver o que eu falei por lá. Mas livro lido, dessas minhas metas. E temos daí o Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. Eu acho linda essa capa. Gente, eu tô coçando meu nariz porque tá super seco o ar aqui, eu tô com minha rinite atacada. Ao mesmo tempo que daí a gente coloca o ar, eu tô gravando na sala porque o ar tá ligado, porque tá muito quente, daí o ar tá seco, eu tô com o meu nariz, o canto da boca aqui tudo partido da secura, mas daí o ar tira também a umidade, só que lá fora também tá seco e quente, mas pelo menos aqui tá seco e fresco, e eu tô então com meu nariz coçando o dia inteiro, então assim, não, relevem, tá? Mas então eu li O Lobo da Steppe, eu adorei esse livro. Eu acho que esse é um livro que eu vou reler daqui a um ano, mais ou menos. Eu gostei muito das reflexões do livro. Eu sei que é aquele tipo de livro que tem muita controvérsia, que as pessoas amam ou odeiam. Eu, pessoalmente, adorei o livro. Eu fiquei muito imersa. Ele tá cheio de anotações aqui, foi muito bem apreciado esse livro. Eu acho que todo mundo devia dar uma chance para ele, sabe? Eu quero ler outras coisas daí também do Hesse. Eu tenho o Damian aqui, eu li também esse ano o Canupe dele, adorei o Canupe. Eu acho que eu comentei dele em um vlog aqui no canal. É um livro curtinho, ele é uma novelinha do Hesse. E é um livro tão singelo, assim, sabe? Tão de uma reflexão, assim, do que se faz com a vida. Ótimo. Ai, já me deu vontade de reler ele. Não sei, gente, esse final de ano, assim, eu tô com vontade de várias releituras, sabe? Mas tudo bem. Eu li também, então, Édipo Rei, que tá nessa minha edição aqui do Teatro Grego. Tava pensando, porque nessa edição aqui eu só ainda não li As Nuvens. Tô pensando em ler, que daí eu finalizo esse livro aqui. Édipo Rei foi uma releitura, né? Eu já havia lido na faculdade. Gostei muito, acho que é um livro base, né? Um texto base que todo mundo precisa ter aí. Não precisa, né? Mas todo mundo fala, né, de complexo edipiano e tudo. Acho que é bom a gente ir para a base do texto e depois ir para a teoria, mas conhecer o texto na íntegra ajuda, porque não tem como a gente entender as referências depois, as referências não, né? A gente entender as teorias que fazem referência ao texto sem conhecer o texto. Uma das minhas melhores leituras do ano foi Precisamos Falar sobre Kevin. Gente, olha só o estado desse meu livro. Olha o tanto de anotação.
Eu adorei esse livro. Eu ainda não fiz nenhum conteúdo sobre ele, né? Eu tô tentando produzir mais conteúdo no Instagram. Eu queria fazer algumas newsletters também, mas eu preciso sentar e produzir. Eu quero melhorar nesse aspecto também. Foi um livro que eu adorei. Eu havia assistido o filme há anos atrás, mas o que muito me surpreendeu aqui foi o ponto de vista que é o da mãe do Kevin, né? A gente vai acompanhar uma série de cartas que ela tá mandando pro marido. A gente não sabe se são cartas que estão sendo recebidas ou não. E ela conta o presente, faz referência ao passado. E a gente acompanha desde o relacionamento dela com o marido antes dela ter tido o filho. Isso é interessante porque a gente vai conhecer ela como mulher antes dela como mãe. E a gente percebe em que circunstâncias que essa criança foi gerada. É um grande debate sobre maternidade que eu recomendo muito, muito, muito para vocês. Fica aqui a indicação. É um livro provocativo, é um livro incômodo, é um livro que eu acho que muitas pessoas podem não gostar, porque faz com que a gente saia do status, ok, a mãe é perfeita, a mãe... Eu já fiz um vídeo também questionando a maternidade aqui faz algum tempo atrás, e recebi comentários de que a mãe é uma posição superior na nossa natureza, é um papel divino, etc., o que eu não concordo. Então, assim, é um livro que vai colocar a maternidade nessa posição frágil que ela é, e que cada mulher vai vivenciar de uma forma diferente, e como a sociedade não está preparada para lidar com essas diferentes formas de maternar. E eu acho que esse é o grande problema, porque se você não está vivendo aquela maternidade perfeita, você é marginalizada. E eu acho que aqui traz esse debate. E eu trouxe, gente, a última leitura, então, dessa lista. O último livro concluído também, de 2025, que é o Don Quixote. Ai, gente, não é linda essa capa? Ai, que coisa mais maravilhosa, né? Esse livro aqui, ele estava na minha lista de 2024. Eu não consegui, na verdade, ler. Eu iniciei, só que eu acabei abandonando. Em 2025, chegou ali na última semana de novembro e o livro me chamou. Eu estava olhando para minha estante, ele me chamou e peguei no dia 24 de novembro e a leitura engatou. Aí eu fiz um cronograma para terminar a leitura até dia 31 de dezembro e eu acabei terminando no dia 26? 24? Não lembro, mas eu acabei lendo super rápido aí o Don Quixote, essas 1.300 e algumas coisas páginas, e eu amei de paixão. Gente, é um livro que ele não tem uma escrita difícil. Se você já leu algum romance de cavalaria, ele tem uma linguagem um pouquinho mais rebuscadinha, assim, mas depois que você pega o jeito, vai. E eu acho que o maior desafio dele é o tamanho do que é escrita. Então, se você tem vontade, vai, se desafia, leia o livro, porque ele é gostoso, em alguns momentos ele é divertido, em alguns momentos ele é triste demais, mas vale cada segundo, vale cada momento. Eu amei de paixão, gente. Já vou dizer para vocês que é a melhor leitura de 2025. Eu mal posso esperar para reler essa obra. Estou me deleitando, revendo as minhas anotações, passando as minhas anotações para o meu caderno, pesquisando, lendo texto de apoio, assistindo aula no YouTube. Assim, eu tô tomando meu tempo para processar essa leitura. Agora me digam das leituras que vocês haviam se proposto a ler em 2025, o que deu certo, o que não deu. Deixem aqui nos comentários que eu quero ouvi-los. Espero que 2026 venha recheado então de ótimas leituras para vocês. Fica aqui também meu desejo de um ótimo ano para vocês, para famílias de vocês. Agradeço por terem me acompanhado em mais um ano aqui pelo canal. E claro, eu espero vocês para mais um ano conversando sobre muita literatura aqui pelo canal.